Segundo livro dos Reis, capítulo 6. É um texto tão conhecido, irmãos, e aqui o milagre final aqui é o que menos importa para a gente. É uma história tão linda que nos ensina tanto e eu tenho certeza que vai te abençoar também. Amém? Todos acharam aí? Segundo livro dos Reis, capítulo 6. A minha tradução diz assim, não se preocupe não se não acompanhar, eu uso a tradução NVT. E se não bater com a sua, não tem problema. Eu tenho certeza que as nossas duas Bíblias estão falando a mesma coisa. Diz assim: certo dia, os membros do grupo dos profetas disseram a Eliseu: como vê, esse lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Irmãos, olha que coisa interessante. Certo dia, os membros do grupo dos profetas disseram: como vê, este lugar em que nos reunimos é pequeno demais. Como é bom quando o homem ou a mulher de Deus tem uma inquietação no seu coração. Como isso é bom. E nós precisamos assim, irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres inquietos. Eu disse hoje pela manhã na nossa igreja lá que a primeira característica de um homem e de uma mulher de Deus é a gratidão. Nós vamos ser gratos por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que experimentamos, por tudo aquilo que vivemos e estamos vivendo. Presentes de Deus, mas essa inquietação ao nosso coração precisa ser algo constante. A gente não pode estagnar. Deus sempre tem algo a mais para fazer em nós e principalmente através de nós. E era o que estava acontecendo aqui. Eu me lembrando, 31 anos, eu me lembro lá atrás, irmãos, quando eu cheguei aqui no ano de 1996, eu e a Marisa. E essa igreja era tão pequenininha e passou por tantas transformações. Depois de alguns anos chegou o pastor Davis com a Sandra também. A igreja tinha passado por uma divisão, uma queda, e lá a gente retomou, né, junto com a equipe. A igreja cresceu novamente e daqui saíram tantas outras igrejas, e a gente vê o processo de Deus através da igreja de São Mateus, e isso não tem parado, né? Agora essa última mudança de vocês para esse prédio gigantesco, maravilhoso, e a gente tem visto a poderosa mão de Deus. Por quê? Porque existem homens e mulheres de Deus inquietos e que querem crescer. Com a pessoa que está do seu lado aí, fala assim: olha, é tempo de crescer, é tempo de avançar. Amém. Voltando aqui para o texto, versículo 2: vamos descer o rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podemos ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. Foi com eles, e quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores, e quando um deles cortava o tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, Senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e jogou na água, e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu, e o homem estendeu a sua mão e o pegou. Coloque sua mão sobre esse texto. Pai querido, nós queremos te agradecer por este tempo, nós queremos te agradecer por esta reunião e por esta igreja tão abençoada. Senhor, fala conosco mais uma vez, fala de maneira especial, que nós possamos sair daqui hoje cheios da tua presença, ainda mais entusiasmado com a tua palavra. Senhor, que eu diminua e que tu cresças, que a minha boca possa ser a sua boca aqui nesta noite, Senhor. Faz mais uma vez, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o profeta Eliseu foi um homem muito usado por Deus, e a maneira que Deus usava ele, a maneira mais especial que Deus usava ele, era através do seu serviço para o profeta Elias. E ele foi um homem muito usado, um homem poderosamente usado. Só que aqui agora, Eliseu é o grande homem de Deus, Eliseu é o responsável, é o homem a qual Deus falava, é o homem que dá a direção para o seu povo. E aqui, Eliseu, antes de assumir o seu chamado profético, ele faz um pedido para Deus, ele não pede para o Senhor prestígio, ele não pede dinheiro, ele não pede cavalos, ele não pede carruagens, ele não pede posses. O que ele pede ao Senhor é: Senhor, dá-me uma posição dobrada do meu mestre, do meu líder. Ele pede isso ao Senhor. E sabe, irmãos, a maioria, a resposta das nossas orações, a resposta das nossas petições, tem muito a ver com a intenção do nosso coração. Sabia disso? Eu sempre digo, hoje nós apresentamos pela manhã lá,
crianças que estão sendo apresentadas ao Senhor, e eu sempre digo aos pais, e assim precisa ser na minha e na sua vida, nós temos boas intenções para nós mesmos, nós temos boas intenções para os nossos filhos, mas olha que coisa interessante, irmãos, a gente precisa entender e compreender que a vontade e os planos de Deus para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, são muito melhor do que as nossas intenções. Então sempre que nós orarmos pelos nossos filhos, a gente precisa dizer: Senhor, olha, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. Eu tive muitos sonhos para minhas filhas, sempre sonhei muito, eu e a Marisa, mas as minhas orações sempre foram: Senhor, não os meus, mas que os teus planos se cumpram sobre a vida das minhas filhas, não os meus desejos, mas que os seus desejos se cumpram sobre a vida das minhas filhas. E assim na nossa vida também, a nossa oração precisa ser: Senhor, não os meus, mas que os seus planos se cumpram sobre a minha vida. E se os nossos planos foram compatíveis, forem alinhados com os planos de Deus, nossos planos vão ser também abençoados com os planos de Deus. Então a nossa oração precisa ser: Senhor, não a minha vontade, mas que a sua vontade se cumpra sobre a minha vida. E Eliseu nos dá uma aula a respeito disso, porque ele não pede coisas materiais, ele não pede prestígio, ele não pede respeito, ele não pede homens, ele não pede propriedades, ele não pede posses, não pede nada disso. Ele pede o seguinte: Senhor, eu quero ser ainda mais usado do que o meu mestre foi, do que o meu discipulador foi. Olha que coisa interessante. E Deus, entendendo, conhecendo a intenção do coração de Eliseu, dá o que ele pediu. E olha o que está acontecendo aqui, irmãos, no versículo 1. Certo dia, um dos membros do grupo dos profetas, disse a Eliseu: como vê, este lugar em que estamos é pequeno. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Vocês estão completando 31 anos. Mas deixa eu falar algo aqui que Deus colocou no meu coração de maneira profética. É tempo de crescimento. É tempo de alargar as fronteiras. É tempo de alargar as estacas. É tempo de crescimento. E quem que são esses jovens aqui? Esses jovens aqui são os filhos dos profetas, que estavam na escola de profetas. Havia algumas escolas nessa região, algumas escolas de profetas. E o que está acontecendo aqui? Eles estão reunidos, estudando, aprendendo mais a respeito das coisas de Deus. E aí, um dos jovens lá, vem a inquietação no seu coração, e ele percebe que aquele lugar está pequeno. Ele percebe que aquele lugar não está cabendo mais eles. E aí o que eles decidem? Jovens inquietos, jovens entusiasmados, que decidem o quê? Nós precisamos construir um lugar maior, nós precisamos ir para um lugar maior, nós precisamos alargar as nossas estacas, alargar as nossas fronteiras, porque se nós fizermos isso, nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor vai nos abençoar ainda mais. Quantos querem crescer aqui? Deixa eu ver. Quantos querem avançar aqui na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial? Irmãos, Deus quer nos abençoar. Deus está disponível a nos abençoar. Mas para isso, precisa partir uma inquietação do nosso coração. Precisa partir uma inquietação a partir de nós. Eles estavam lá, acomodados, sendo abençoados na escola de profetas, mas um decidiu se manifestar, e ele diz: olha, profeta, aqui está ficando pequeno, está ficando apertado para nós, a gente precisa avançar, a gente precisa ir para um lugar maior. E ele fala isso para o profeta, e aí ele fala, e logo na sequência ele toma a atitude. Olha o que diz o versículo 2, versículo 2 diz assim: vamos ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Todo crescimento começa com uma inquietação. Sabia disso? Todo crescimento começa com uma inquietação. E se você não tem essa inquietação, peça isso ao Senhor. Peça isso ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter uma inquietude lá na nossa célula. Nós precisamos ter uma inquietude no nosso casamento. Nós precisamos ter uma inquietude com relação aos nossos filhos. Nós precisamos ter uma inquietude no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma inquietude na nossa vida profissional. Nós precisamos ter essa inquietude, porque sem essa inquietude a gente vai ficar estagnado. E deixa eu falar um negócio para você: tem muita gente querendo crescer, tem muita gente querendo avançar, tem muita gente querendo expandir. Agora, para isso nós precisamos ter uma inquietação e tomar algumas decisões. Notem aqui, irmãos, que essa inquietação não parte do líder, não parte do profeta Eliseu, parte de um dos jovens. Eliseu talvez havia constatado que o lugar ali era pequeno. Eliseu ali provavelmente, muito provável, que ele tinha percebido que o lugar já estava pequeno. E talvez, a Bíblia não fala, mas talvez ele estava esperando isso de alguém.
E de repente um dos jovens, que é o qual o nome não é citado, nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos de quem ele era filho, nós não sabemos de que tribo ele era, de que família ele era. Entretanto, um dos jovens anônimos, que nos ensina nesta noite, ele tem essa inquietação e ele diz ao profeta: profeta, Eliseu, o lugar aqui é pequeno demais, a gente precisa avançar, a gente precisa construir um lugar novo, para que a gente seja ainda mais abençoado. Eu fico imaginando, irmãos, a alegria no coração de Eliseu, eu fico imaginando o entusiasmo que deve ter tido no coração de Eliseu, quando ele percebe que um dos seus alunos, um dos seus discípulos, recebeu a inquietação no seu coração e decidiu fazer algo maior para Deus. Quantos estão dispostos aqui a fazer algo maior para Deus? Quantos estão dispostos aqui a fazer algo maior para a sua família? Quantos estão dispostos a fazer algo maior aqui no seu trabalho? Irmãos, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos abençoar, Deus quer que nós cresçamos. Este é o desejo de Deus, esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. No versículo 3, olha o que acontece aqui. Ele diz, né? Continuação do versículo 2: está bem, disse Eliseu, podem ir. Quando Eliseu é desafiado, quando ele recebe aquela inquietação do jovem que diz: olha, o lugar aqui é pequeno, a gente precisa construir um outro lugar, a gente precisa descer até o Rio Jordão, porque ele tem a inquietação, ele tem a ideia, mas não só a ideia, ele tem a ideia e ele já tem a solução de como fazer. E Eliseu diz para eles: olha, podem ir, vão lá, façam o trabalho que é necessário ser feito. Mas não só isso, irmãos, não só isso. O que acontece no versículo 3? Ele diz o seguinte: venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse Eliseu. O que fala aqui para mim e para você, irmãos? Tem gente que quer crescer, tem gente que está buscando crescer, mas deixa eu falar um negócio para você: não sonhe sozinho, não sonhe sozinho. Eliseu aqui representa a voz do Senhor. Eliseu aqui é a voz do Senhor. Então essa história, essa passagem está nos ensinando aqui que é bom nós termos inquietações, é bom nós sonharmos em crescer. Entretanto, nós não podemos fazer isto sozinho. Não podemos, não é bom que façamos isso sozinho. Eles estavam empolgados, cheios de ânimo, estavam indo lá todos empolgados para experimentar aquilo que Deus tinha para fazer na vida e através da vida deles, mas eles disseram o seguinte: não é bom que nós façamos isso sozinho. Eliseu, seria bom que você fosse conosco. Eliseu, seria bom que você estivesse conosco. Vamos conosco. E a resposta do Eliseu de prontidão diz: vamos lá, eu estarei com vocês, estarei com vocês. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque quando a gente sonha com algo, quando a gente precisa de algo, quando a gente quer estar pensando algo novo, algo maior, nós precisamos da direção de alguém, e principalmente nós precisamos da direção de Deus. Eu me lembro da passagem, falava isso hoje pela manhã, eu me lembro da passagem de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 33, quando Deus dá uma ordem para ele. Deus estava irado com aquele povo rebelde, que só reclamava, nada está bom, aquele povo que desejava voltar para o Egito como escravo, porque queria comer cebola, estavam com saudade da cebola. Já pensou isso, irmãos? Você tem uma terra prometida para você, uma terra que mana leite e mel, um lugar maravilhoso, e você não quer ir porque você está com saudade da cebola. Misericórdia, e outras coisas também, mas cita-se a cebola. E Deus estava tão irado, tão irado com aquele povo, que Deus diz a Moisés o seguinte: olha, vá você, eu já enviei um anjo que vai acompanhar vocês vão, porque provavelmente, se eu for com vocês, é capaz que eu destrua este povo. E o que acontece? A Bíblia diz que Moisés chorou, irmãos, copiosamente. Moisés chorou, tirou a sua roupa, e diz que Moisés chorou, e ele diz ao Senhor, lá no versículo 15, ele diz ao Senhor o seguinte, ele diz assim: Senhor, se tu não fores conosco, nós não sairemos do lugar. Olha o que Moisés está dizendo. Moisés está dizendo assim: Senhor, o Senhor tem uma promessa maravilhosa para nós, o Senhor tem um lugar maravilhoso para nós, eu sei que as promessas lá são maravilhosas, será um tempo de alegria, um tempo de prosperidade, um tempo de paz, mas Senhor, se o Senhor não estiver conosco, o que vai importar isso? Nada para nós tem valor. Ou seja, Moisés está dizendo assim: ainda que eu tenha a melhor coisa deste mundo, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, nada vai valer a pena. Nada vai valer a pena. Por isso, irmãos, que eu e você, em qualquer projeto, em qualquer coisa que eu vá fazer, eu preciso da orientação de Deus. O que esses jovens mostram para nós aqui é que eles estavam entusiasmados,
Eles estavam sonhando, eles estavam buscando mais de Deus, sabendo que Deus tinha muito mais para fazer. Entretanto, eles sabiam que eles não podiam entrar nesse projeto sem a presença da voz de Deus. E a voz de Deus era a voz do profeta Eliseu. Como é bom, irmãos, por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus, por isso que é importante todo domingo você estar aqui, por isso que é importante você estar lá na quarta, na quinta, na sexta-feira, lá no seu grupo familiar, na sua célula, por isso que é importante você ter o seu tempo devocional, dia após dia, todos os dias na sua casa, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção de Deus. Quantos de nós aqui já entramos em furadas, porque não ouvimos a voz de Deus? Aqui diz o texto que esses jovens estavam entusiasmados, cheios de ânimos, inquietos. Olha, vamos descer ao Jordão e vamos cortar lá troncos de árvores e construir um lugar novo, um lugar maior, um lugar melhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, isso é maravilhoso. Eles estavam entusiasmados, mas eles precisavam ouvir a voz de Deus através do profeta Eliseu. Eles precisavam ouvir a direção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós somos assim. Quantos aqui já estavam empolgados com alguma coisa, já estavam entusiasmados com alguma coisa, e você foi, entrou, mas só que a última coisa que você lembrou foi de ouvir a voz de Deus. Mas tinha tudo para dar certo, mas tinha tudo para caminhar bem, mas não tinha como dar errado, e deu. Mas por quê? Porque fez tudo certo, só esqueceu de ouvir a voz de Deus. Quantos já não passaram por isso? Quantos aqui os casados, né? Que a esposa falou para você: não faça isso, não compre isso, não entre nesse negócio, não faça isso. E a gente, mas tem tudo para dar certo, mas eu estou empolgado, não, agora vai. E aí o que aconteceu? Deu errado. Porque a mulher tem mais sensibilidade para isso, né? E aqui, esses garotos mostram para a gente que eles estavam empolgados, estavam cheios de entusiasmo, tinha tudo para dar certo, mas a gente quer a supervisão, a gente quer ouvir a voz de Deus. Assim como Moisés sabia que o lugar era maravilhoso, Moisés sabia que ali seriam os melhores dias vividos daquele povo. Entretanto ele disse: Senhor, a gente não quer anjo não, a gente quer a sua presença, porque sem a sua presença, sem ouvir a sua voz e a sua direção, nós vamos perecer. Amém? Que coisa linda. Para crescer é preciso ter cuidado com algumas coisas, irmãos. Quantos querem crescer aqui? Deixa eu ver. Quantos querem avançar aqui? Nós precisamos avançar, irmãos. Profissionalmente, na nossa relação com Deus, no nosso casamento, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Nós precisamos crescer, mas nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. O primeiro cuidado que nós precisamos tomar é com o modismo. Irmãos, assim como eu, vocês veem muitas coisas, sou antenado na internet, eu olho muita coisa, vejo muita coisa, e o que tem acontecido hoje no meio evangélico, irmãos, é algo doido. Eu sempre recomendo lá na nossa igreja, aquilo que é bom ver e aquilo que não é bom ver. Você gosta de ver? Saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás, que para nós pastores, que ao domingo, quando uma ovelha chega para o culto, ela já ouviu pelo menos, de 3 a 4 mensagens na semana via internet. Então ela ouve um pastor pentecostal, ela ouve um pastor luterano, ela ouve um adventista, ela ouve um pastor, aí vira uma salada. E ao domingo, ela ouve o seu pastor local, que é aquele que cuida da sua vida, aquele que está sempre à disposição, aquele que faz a visita no hospital, aquele que faz o ofício fúnebre quando morre alguém, enfim. Então a cabeça já vai. Agora, eu sempre recomendo lá, irmão, você quer ouvir coisa na internet? Tem esse pastor, tem esse. Eu recomendo alguns. E a gente tem visto tanta loucura, tanto modismo. Ah, mas porque agora é moda. Irmãos, um dia eu fui no lugar aí, e tinha um cara de saia. E o cara era homem, não era? O cara de saia. Aí eu questionei, não sei quem estava comigo, a pessoa, não lembro mesmo quem estava comigo, a pessoa maior. Falou: não, isso é normal, agora é moda. Aí eu falei: agora é moda. Tá bom, agora é moda. É moda, irmãos, mas muitas vezes não serve para mim, não serve para você. A gente precisa tomar muito cuidado com esses modismos que tem por aí. Eu falava hoje também pela manhã na nossa igreja lá, alguns anos atrás, começou uma moda aí de marketing multimídia. O que teve de gente séria, irmãos, que se arrebentou, que perdeu o patrimônio, que perdeu muito dinheiro, entrando nessas correntes doidas aí, mas perderam muito dinheiro, porque era uma moda. Ah, meu cunhado me indicou, meu primo me indicou, o colega do trabalho me indicou. Era uma moda e todo mundo foi no embalo dessa moda. Agora a moda é as bets, né? Ah, não, vou fazer uma fezinha. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Pastor, é pecado crente apostar em bet? É pecado sim.
Isso pode levar uma desgraça para a tua casa. Isso é pecado. Sabe por quê, irmãos? Com base bíblica. Quando eu me dedico a estes jogos, quando eu me dedico a enricar dessa maneira, eu estou desprezando a graça de Deus sobre a minha vida. Estou desprezando a graça de Deus na minha vida. Esses dias saiu, vocês devem ter visto, uma mulher simples como eu e como você. Ela queimou quase 2 milhões. 2 milhões de reais em bets. Perdendo 100 aqui, 200 ali, 100 aqui, de herança. Uma mulher simples. Os pais morreram, deixaram alguns imóveis. Ela queimou 2 milhões em um ano nessas bets. Isso é um perigo. Eu estava há pouco tempo atrás assistindo um jogo de futebol, entre o patrocínio das duas camisas, dos dois times que estavam jogando, os patrocínios fixos, aqueles tapetes que ficam em 3D atrás dos gols, e os painéis eletrônicos, eu contei 22 empresas de bet, o tempo todo, 22! Aí eu fico pensando, irmãos, todas essas empresas são milionárias. Os clubes de futebol nunca tiveram. O Santos, meu time... Quantos são santistas aí? Deixa eu ver. Quantos são santistas aí? Ah, tem uns gatos pingados ali, né? Aí. Amém. 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 Ô, irmãos, eu sou tão santista, mas tão santista, que lá na minha igreja, sou a única igreja do mundo, eu tinha uma banda só de santistas. O tecladista era santista, o cantor era santista, o baixista era santista, todos santistas. Já viram isso? Em lugar nenhum do mundo tem. Amém? Coloque suas mãos para o céu, levanta suas mãos para os céus. Levanta suas mãos para os céus. Faça assim. Santo. Baixaram por quê? A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santos. Não falei nenhuma heresia aqui. Então, e como eu estava dizendo, irmãos, os maiores patrocínios, o meu time, eu estava dizendo, né? Tem o patrocínio na camisa, o maior patrocínio da história, uma bet, o Corinthians, e toda a maioria dos times aí, a Crefisa agora saiu do Palmeiras, e de onde vem esse dinheiro, irmãos? De onde vem esse dinheiro? Vem dos pobres brasileiros, que é que perde 100, 200, 300, o salário mínimo e vive. Mas por quê? Porque agora é moda. Então cuidado com o modismo, principalmente os modismos espirituais que tem por aí. Eu conheço um monte de gente séria, irmãos, que abandonou o ministério, abandonou a igreja, abandonou o lugar onde estava, porque foi atrás de modismos por aí, e está aí com a vida arrebentada. Cuidado com isso. Um segundo cuidado que nós precisamos ter, com o comodismo. Repita comigo, crescer dá trabalho. Crescer dá trabalho, irmãos. Crescer leva tempo. Crescer custa um preço. Você quer crescer, você quer avançar, você vai trabalhar mais, você vai ter que estudar mais, você vai ter que orar mais, você vai ter que jejuar mais, você vai ter que dormir menos, você vai ter que descansar menos. Crescer leva muito tempo, leva trabalho, leva tempo de descanso, consome nosso tempo de lazer. Então, se eu quero crescer, se eu quero avançar, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. E para isso, eu preciso me esforçar. Uma terceira coisa aqui, que eu e você precisamos tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado com o fatalismo. O que é o fatalismo? Eu sempre digo isso, irmãos, e eu falo isso na nossa igreja. Nós, que somos homens e mulheres de Deus, nós temos a consciência e o entendimento que a nossa vida é regida por Deus. O pastor Davis acabou de falar isso aqui. Às vezes até muitas coisas que nós não entendemos, com situações difíceis que nós passamos, mas a Bíblia fala que aquilo foi para o nosso próprio crescimento, foi para a edificação da nossa vida. Está lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes você passou uma situação ferrenha na sua vida. Entretanto, aquilo cooperou para alguma área da sua vida. Então nós temos a certeza e a convicção de que Deus rege a nossa vida, de que Deus está no controle da nossa vida. Agora isso é uma linha muito tênue, uma linha muito estreita, uma linha muito pequena entre o cuidado de Deus sobre a minha vida e o fatalismo. O que é o fatalismo? O fatalismo, irmãos, é nós acharmos, é nós entendermos que tudo que acontece na nossa vida é porque tinha que acontecer. E que tudo que deixa de acontecer na nossa vida é porque tinha que deixar de acontecer. Tomemos muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E por quê? Muito cuidado com isso. Porque Deus nunca vai fazer, você já deve ter ouvido isso aqui várias vezes, Deus nunca vai fazer aquilo que você precisa fazer. Deus nunca vai fazer aquilo que eu preciso fazer. O garoto olhou lá e falou assim, olha, o lugar que nós estamos aqui é muito apertado. Eles estavam sendo abençoados, a presença de Deus estava sendo manifestada na vida e através da vida deles. Entretanto, ele diz, olha, o lugar que está aqui é muito apertado. Vamos descer ao Rio Jordão e vamos comprar madeira, vamos cortar madeira para fazer um lugar novo.
Eles podiam dizer: Deus está nos abençoando tanto aqui, a gente tem sido tão abençoado, Deus tem se movido aqui no nosso meio, logo Deus vai preparar um lugar maravilhoso para nós, logo vai aparecer do nada um lugar maravilhoso para nós. Não, isso é contar com fatalismo. As coisas não acontecem na sua vida porque tem que acontecer, ou as coisas não deixam de acontecer na sua vida porque tem que deixar de acontecer. Não, muitas coisas na minha e na sua vida são provocadas, tanto coisas boas como coisas ruins, são provocadas com as nossas atitudes, com as nossas orações, com a nossa busca no Senhor. Então cuidado com o fatalismo, a gente precisa, eles estavam todos empolgados, eles estavam entusiasmados, entretanto eles tinham um método, uma estratégia. Vamos crescer, vamos avançar, o lugar está pequeno, entretanto vamos nos reunir, vamos descer até o Jordão, o profeta vai conosco nos supervisionar, e nós vamos construir um novo lugar. Estratégia. Eles não estavam contando com fatalismo. A gente tem feito a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus, portanto Deus vai preparar do nada um lugar maravilhoso para nós. Não, nós vamos fazer na direção de Deus, mas nós vamos construir, vamos trabalhar, porque crescimento leva trabalho, leva tempo, custa dinheiro. Amém? Olha o que diz o versículo 5. Versículo 5 diz assim: enquanto um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu, e ele gritou: ai meu Senhor! O machado era emprestado. Como eu havia dito para vocês aqui, irmãos, essa passagem nos ensina tantas coisas que eu já acabei de elencar aqui, de apontar para vocês. O milagre aqui é o menor ensinamento, porque Eliseu era um homem muito usado por Deus. O que ele pede para Deus quando começa o seu ministério: Senhor, eu quero uma porção dobrada da graça que o Senhor tinha sobre o meu líder. Então, o milagre aqui é um dos menores. O que a gente aprende aqui é com a atitude dessas pessoas. Aqui é citado um jovem, que o nome dele não é citado, como eu disse para vocês. Nós não sabemos de que família ele era, só sabemos que era filho de um profeta. Nós não sabemos quem era o pai dele, quem era esse profeta pai dele. Nós não sabemos de qual tribo ele era, a Bíblia não fala. Entretanto, o que destaca para nós aqui é a atitude desse moço. Ele tem uma atitude louvável, uma atitude admirável, porque primeiro ele nota que há a possibilidade de crescer, que o lugar estava apertado, e depois ele dá a solução. Ele fala: olha, seria bom se nós descêssemos até o Rio Jordão, cortássemos árvores e construíssemos um outro lugar. Agora aqui o que é mais importante, irmãos, ele não tinha naquele momento o que era necessário para o crescimento. Ele não tinha naquele momento o que era necessário para o crescimento, para desenvolver. Ele não tinha um machado. E quantas vezes, irmãos, nós deixamos de participar de projetos, de coisas, de oportunidades que Deus coloca diante de nós. Eu não vou porque eu não tenho carro. Eu não vou participar porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho preparação para isso. Eu não tenho aquilo. Eu não tenho. Irmãos, quando nós desejamos fazer algo, Deus, e é algo de Deus, que é algo que Deus está preparando para nós, quando nós nos colocamos à disposição, aquilo que nós precisamos, como que fosse um milagre de Deus, o Deus cria as possibilidades para nós. Agora, não é porque eu não tenho a ferramenta, não é porque eu não tenho a preparação, não é porque eu não tenho o que precisa naquela época, naquele tempo, eu vou deixar de participar do projeto. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não tenho a ferramenta necessária, mas eu quero participar desse projeto. Eu não tenho o que é necessário, eu não tenho dinheiro, eu não tenho a ferramenta, mas eu quero participar desse projeto. Eu sempre digo algo lá na nossa igreja, irmãos, que nós fazemos tantos eventos lá, eventos para casais, para crianças e tal, e a gente sempre diz lá, minha esposa até fica brava comigo muitas vezes, a gente sempre digo lá, fala assim: se você não vai, se você não quiser, para ninguém ter a desculpa de falar assim: eu não vou porque eu não tenho dinheiro, porque a gente dá um jeito. Então a pessoa não vai se ela realmente não quiser. E esse jovem mostra isso. Ele não tinha ferramenta. Entretanto, ele não ficou fora do projeto pelo fato de não ter a ferramenta. Uma outra lição que ele nos dá aqui, irmãos, o texto diz que o machado era o que, irmãos? Emprestado. Você já pensou nisso? O machado, irmãos, naquele tempo, o ferro, era algo muito caro, era uma ferramenta muito cara, e ele conseguiu um machado emprestado. Nós estamos falando do ano de 2025, que você vai aqui na Leroy Merlin, na C&C, e você compra um machado, lá deve ser o quê? Uns R$100, uns 120, R$150 um machado, não sei. Não, aqui era uma ferramenta cara, uma ferramenta difícil de conseguir. Então isso aqui mostra para mim e para você, que ele tinha bons relacionamentos. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos ter bons relacionamentos. Quantas vezes eu fui
tão abençoado por ter bons relacionamentos. O meu maior cliente, irmãos, eu tenho uma rede de lojas que eu atendo com 100 lojas. E eu consegui entrar nessa loja porque eu tinha um bom relacionamento com a pessoa que me colocou lá. Demorou 1 ano e meio, mas ele falou, eu vou te colocar lá dentro. E me colocou. Bons relacionamentos. Congregou comigo um tempo, uma pessoa que eu batizei. E ele me colocou lá dentro, porque eu tinha bons relacionamentos. Meu amigo até hoje. Bons relacionamentos. E quantos de nós aqui já não foram tão abençoados, questão pessoal, questão profissional, um tempo de dificuldade que você passou, porque tem bons relacionamentos. Como é bom ter bons relacionamentos. Esse jovem aqui, ele só conseguiu um machado, que era uma ferramenta cara, difícil, que poucas pessoas tinham, porque ele tinha bons relacionamentos. E uma dessas pessoas a qual ele tinha bons relacionamentos, tinha um machado que pôde emprestar para ele. Então, aquele que se relaciona e tem bons contatos, tem a vida um pouco mais facilitada. Isso é bom. Por isso que é bom, irmãos, vivermos em comunidade. Por isso que é bom estarmos numa igreja. Eu sempre digo isso, um exemplo, irmãos, claríssimo, exemplos claríssimos. Eu, assim como o pastor Davis, como o pastor Fábio, nós já fizemos muito ofícios fúnebres. Domingo passado eu fiz um voo de um garoto lá da nossa igreja. 2 garotos que estão lá na nossa igreja. O avô faleceu, eu fui lá. E como é, irmãos, como é diferente você fazer um sepultamento no cemitério, de um irmão da igreja, de quem está firme na igreja e de quem está fora da igreja. Eu já fiz, irmãos, evento fúnebre, mais uma pessoa e os 2 filhos do defunto. 5 pessoas contando comigo. E eu já fiz eventos fúnebres de não caber no cemitério, de gente ficar na calçada. Mas por quê? A questão dos relacionamentos. Como é bom ter relacionamentos. E a igreja é maravilhoso para isso. Ah, pastor, mas na igreja tem tanta gente fofoqueira. Ah, pastor, mas na igreja tem tanta gente chata. Ah, pastor, mas na igreja tem tanta gente trambiqueira. Na sua família também tem. Aí você deixa de chamar seu tio de tio? Você deixa de chamar tua sogra de sogra? Você deixa de chamar teu irmão de irmão? Nas famílias também tem, irmãos. Só que qual o grande problema? Quando é igreja, a gente tem uma vara para medir um pouco mais estreita. Então a gente precisa aprender a lidar com... Quantas e quantas vezes ao longo desses 25 anos, nessa caminhada, eu tive que lidar com pessoas, ah, pastor, eu estou saindo por causa disso. Ah, pastor, eu não quero vir mais por causa daquilo. Ah, pastor, erraram comigo. Ah, pastor, pare com isso. Os relacionamentos vão te edificar. Terão relacionamentos que serão ótimos, e terão relacionamentos que vocês terão dificuldades, assim como eu, como todo mundo. Mas tenha relacionamentos. Terceiro ponto aqui. Esse moço, ele era alguém confiável. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é confiável? Você é confiável? E por que ele era confiável, irmãos? Além dele ter bons relacionamentos, ele era confiável. Por quê? Porque ele conseguiu um machado emprestado. Machado, como eu disse para vocês, era uma ferramenta caríssima. Poucas pessoas tinham. E ele conseguiu um machado emprestado. O texto faz questão de dizer que o machado era emprestado. E se ele conseguiu um machado emprestado, é porque alguém confiou nele, sabendo que ele iria devolver. Tanto é a reação dele quando o machado cai no rio. Ele fala, ai meu Deus, ai Senhor. O machado era emprestado, que eu acho que no coração dele ele já deve ter pensado, como que eu vou pagar? Como que eu vou chegar diante daquele senhor e dizer, olha, o seu machado afundou? A angústia que veio ao coração dele. Eu me lembro que alguns anos atrás, em 2017, fui viajar lá para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Foi eu, minha esposa, minhas 3 filhas, e o meu sogro, minha sogra era viva ainda. Aí eu estava já tinha ligado, já estava negociando com a locadora, e eu alugar um carro de 7 lugares, para ir, né, porque meu sogro e minha sogra iam conosco. A gente tinha 7 pessoas. E aí, eu não sei se alguém falou para o pastor Davis, ou eu comentei, não sei. Aí ele falou assim, filho, estou sabendo que você vai alugar um carro. E não, você não vai alugar não. Eu falei, mas por quê? Não, você vai comer. Ele tinha uma Spin em 7 lugares na época. Aí eu falei, não, você não vai de carro emprestado, irmão. Eu falei, não. E ele me obrigou, irmãos, a ir com o carro dele. Agora eu posso confessar que ele já vendeu o carro. Vou confessar aqui agora, que é bom que aí Deus já me cura logo, sabe, irmão? Irmãos, eu fui num lugar chamado Seropédica. Quem conhece Seropédica no Rio de Janeiro? Eu acho que tem mais buraco do que a lua. O lugar esburacado. Como é o nome lá, Marisa? É Seropédica mesmo? O lugar esburacado. Tinha lugares que eu passava, irmãos, que eu ficava com medo de deixar o motor. Aí eu acelerava para ver se o motor estava ainda ali, e andando a 20 por hora. Tem um irmão lá na igreja que o irmão dele morou lá, e ele ia muito lá visitar o irmão, né? E ele fala, é assim mesmo, pastor, é assim mesmo. Mas que lugar esburacado. E eu preocupado, estava com o carro dele novinho, tudo, e eu passava nos buracos. Meu sogro tinha um amigo que morava lá, meu sogro resolveu visitar esse amigo que ele não via há 20 anos. Aí chegou lá, não tinha mais nem os farelos do amigo, nem a casa tinha mais.
E eu fui nesse lugar. Mas olha que coisa interessante, irmãos, o pastor Davis não deixou eu alugar o carro. Falou, não, você vai com o meu carro. E eu fui com o carro dele. Aí eu olhando para esse texto, falei assim, eu sou um cara confiável. Que ele prestou o carro para mim, eu estou andando nas buraqueiras ali, mas ele tem certeza que ele vai receber o carro do mesmo jeito que ele emprestou. Porque se tivesse acontecido qualquer coisa com o carro, obviamente eu ia arrumar. Então assim, nós precisamos ser pessoas confiáveis, irmãos, confiáveis. Eu fui jantar na casa de uma família semana retrasada, na segunda-feira. E é um irmão que está congregando com a gente há pouco tempo, tal, e ele tem um cargo, ele trabalha numa empresa, e ele tem um cargo de chefia, ele contrata e demite pessoas o tempo todo. Trabalha num hospital muito grande, estava na área administrativa, e ele estava falando para mim, ele falou assim, olha pastor, Deus precisa me curar de algo. Eu falei, o que foi, meu irmão? Ele falou assim, pastor, quando eu vou fazer uma entrevista com alguém, e quando fala para mim que é evangélico, eu já arrisco na ficha e não, comigo não trabalha. Quando eu descubro depois que é evangélico, eu não faço nada, eu só fico meio ressabiado. Um homem de Deus, irmãos, uma gente séria, está lá com a gente todo domingo. Ele fala assim, quando eu descubro depois que é evangélico, que é gente de Deus, eu não prejudico, não faço nada, mas quando eu sei antes, eu não contrato, porque tem trauma. Ele fala assim, pastor, todas as pessoas que eu contratei, indicada ou não, que vêm de igreja evangélica, me causaram problemas. Aliás, eu tenho algumas aqui ainda que fazem parte da equipe, que é um problema. Eu falei, misericórdia, aquilo trouxe tristeza ao meu coração, irmãos. Uma tristeza ao meu coração. Mas não é a primeira pessoa que me fala isso. Eu já conversei com dono de loja, já conversei com clientes meus, já conversei com amigos aí que falam, não, eu não contrato, eu não quero. Por que disso? Porque são pessoas que não são confiáveis. Mas que triste, irmãos. Quando a gente ouve isso do mundo, já é triste. Agora é triste quando a gente ouve que é gente da igreja. Gente da igreja. Então, cutuca de novo a pessoa que está do seu lado e fala, você é confiável, meu irmão, minha irmã? Esse moço era alguém confiável. Se ele pegou o machado emprestado, é porque a pessoa que emprestou para ele sabia. A pessoa que emprestou para ele sabia que ia receber a ferramenta. Agora, para a gente encerrar aqui, eu queria que a banda já subisse aqui, por favor. Olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7, diz assim. O versículo, vamos para o 5 primeiro. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte e o ferro do machado caiu no rio. Aí ele grita, ai meu senhor, gritou ele, o machado era emprestado, a angústia dele. Aí versículo 6, onde caiu? Perguntou o homem de Deus, o profeta Eliseu. Quando mostraram um lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água, e fez o ferro do machado flutuar, e disse, pegue-o, disse Eliseu, e o homem estendeu a mão e pegou o ferro que havia. O milagre aqui, irmãos, é a menor das lições para nós. É tempo de crescer, é tempo de crescimento. Deus quer que nós cresçamos em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia fala muito a respeito de plenitude. É tempo de crescer. Agora, todo crescimento começa com uma inquietação. Eu preciso ter uma inquietação. Eu preciso ter uma inquietação com relação à minha vida com Deus, meu tempo de oração, meu tempo de devocional, meu tempo de jejum. Outra coisa, o meu crescimento nunca pode ser sozinho. A minha família precisa estar comigo, a minha igreja precisa estar comigo, o meu grupo precisa estar comigo, né? As pessoas da minha empresa precisam estar comigo. Para crescer, eu preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado com a questão do modismo, a questão do fatalismo, a questão do comodismo. Agora, para isso, eu preciso ser alguém de bons relacionamentos e principalmente alguém confiável, alguém que dê bom testemunho. E aí terminando no versículo 6 e 7, olha que coisa interessante. O profeta pergunta, onde caiu? E eles indicaram, olha, afundou aqui, ó. Foi aqui que afundou. Ele corta um galho da árvore, ele joga na água, ele ora a Deus e o machado flutua. É uma mágica? Não. Um milagre, uma operação de Deus. Para aqueles homens que estavam ali num projeto grande, num projeto que estava alinhado com o projeto de Deus. E o ferro do machado flutua. Sabe, irmãos, talvez aqui, diante de tudo que você ouviu aqui, essa igreja está completando 31 anos. E só cresce, ao longo dos anos, só cresce. Talvez alguns aqui, diante de tudo que você ouviu, você tenha relembrado aí, pensado que talvez alguns projetos seus tenha afundado, tá? Esteja afundado lá no fundo do rio. Talvez alguns projetos que você sonhou lá atrás, coisas que você pensou lá atrás, esteja afundado. E deixa eu dizer algo para você. Assim como esse machado submergiu,
que flutuou. Deus quer flutuar. Deus quer trazer à tona hoje algumas coisas que talvez esteja enterrada, afundada lá no fundo. E Deus está dizendo: olha, será que não é tempo agora de você crescer? Será que não é tempo agora de você avançar? Será que não é tempo agora de você retomar? Ah, mas eu não tenho a ferramenta necessária. Ah, mas eu não tenho o tempo necessário. Ah, mas eu não tenho o tempo, a preparação necessária para isso. Eles também não tinham nada. Até o machado que eles tinham era emprestado. Mas o que eles tinham? Eles tinham a direção de Deus e a disposição para crescer, para avançar. Você tem a direção de Deus? Você tem a disposição? Você está disposto a avançar? Você tendo essas duas coisas, as ferramentas, o dinheiro, a capacitação, Deus vai alinhando, preparando. Quantos têm sonhos aqui? Quantos têm sonhos aqui? Talvez o seu sonho esteja afundado hoje. Talvez o seu sonho esteja como esse machado, lá no fundo do rio. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus pode trazer os teus sonhos novamente nesta noite à superfície. Trazer diante de você novamente. E dizer: vai, a partir de agora é com você. Quantos estão dispostos a isso? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Diante de tudo que você ouviu, eu queria que você colocasse diante de Deus. Sabe, irmãos, existem homens e mulheres aqui estagnados, jovens que não sonham mais. Homem e mulher de Deus precisa sonhar. Homem e mulher de Deus precisa ter inquietação. Sejam inquietações pessoais, sejam inquietações materiais, ou sejam inquietações espirituais. Em todos os sentidos. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Nenhuma, pastor. Há inquietação no teu coração? Há quanto tempo na sua empresa você faz a mesma coisa? Há inquietação no teu coração? Há quanto tempo a sua célula anda do mesmo jeito? Você faz alguma coisa? Está faltando inquietação. Talvez esteja lá no fundo do rio, afundado. Mas hoje Deus pode trazer a superfície. Eu queria que diante disso, você colocasse aí diante do Senhor: Senhor, aviva meus sonhos. Traz à superfície novamente os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que lá atrás eu havia começado e parei no meio do caminho. Aquilo que lá atrás eu sonhei, mas no meio do caminho eu desisti. Aquilo que lá atrás eu pensei em fazer, mas achei que não estava preparado, achei que não era o tempo. Nós precisamos sonhar e avançar, irmãos. Nós precisamos sonhar e avançar. Vocês congregam numa igreja que há 31 anos tem avançado. Vocês têm um pastor que há 31 anos tem avançado, tem sonhado. Nós precisamos ter uma inquietação santa no nosso coração. Uma inquietação santa que muitas vezes nos tira aquela paz para buscarmos aquilo que Deus quer que façamos, para nos colocarmos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Amém? Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande pra gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu
eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida, você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.